é Cláudia. Agora começa. Pode ir. Tá ok? Sim. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Eu sou coordenadora do Núcleo São Paulo, do CBGE. Sou trabalhadora da agência de Araraquara, no interior do estado. E vou fazer a mediação hoje aqui da nossa live sobre a participação dos temporários nas greves do IBGE. A gente acha importante aproveitar, né, que estamos aqui reunidos e passar alguns informes antes da gente começar o assunto da live propriamente dito, né? Porque assim, às vezes a gente está em casa, principalmente nesse momento, né, achando que nada está acontecendo, que as pessoas estão numa pasmaceira, só que a classe está em movimento, a classe está em luta, tem lutas acontecendo, e é importante a gente registrar isso, né? Bem, começar dizendo que hoje, dia 10, é um dia importante, é um dia que foi chamado para ser um dia de luta contra a reforma administrativa, contra as privatizações que estão acontecendo no serviço público e pela manutenção do auxílio emergencial, né, enquanto a gente ainda estiver em crise. E aí esse dia de luta está sendo marcado por vários atos aí nos estados, né? Tem uma concentração nacional que aconteceu em Brasília, e os estados, né, cada um está organizando a sua luta conforme tem conseguido. Né? Em São Paulo, a gente teve um ato de manhã, no centro de São Paulo, no Teatro Municipal, e foi um ato com intervenção artística, né, tentando dialogar com a população e tentar falar mais sobre a reforma administrativa em si, né, explicar o quanto que isso é perigoso para o futuro do serviço público, né? Fora isso, marcando ainda, né, o dia 10, a gente teve no SBGE o Núcleo de Santa Catarina, que fez uma live que acabou de acabar, uma live sobre os impactos, né, da reforma administrativa no IBGE, que foi muito legal. Então, está no YouTube do Núcleo. Quem puder acessar depois, é um material de consulta muito interessante. Né? Nós já fizemos uma live também sobre esse assunto, em conjunto com eles, e está lá nos nossos canais de comunicação também, fica aí para consulta, né? A hora que a gente tiver um tempinho para acessar, importante. Outra categoria que está em movimento, que está em luta, são os funcionários das fundações Casa, que entraram em greve por mais segurança no trabalho e acesso à saúde. Né? Principalmente agora, aí, durante a pandemia, a gente imagina o que esses trabalhadores não estão passando dentro dessas instituições, né? E os detentos. Né? Das 134 unidades, 110 estão em greve. Tá? Então, estão fazendo manifestações em várias cidades. No dia 15, agora, os aposentados do Estado farão um ato em frente à Alesp, porque o Dória aumentou a contribuição previdenciária deles. Né? Isso é um dado importante aí para a gente todo do funcionalismo, né? Que normalmente as pessoas acham que quem está aposentado já está livre, né? Não tem que se preocupar com as reformas que vêm, e aí só fica mais uma vez a prova de que não é bem assim, né? E pelo contrário, agora a gente tem que se somar à luta deles, porque exatamente aposentado não faz greve, né? Aposentado tem mais limitações no sentido de mobilização, né? Para conquistar aí barrar essas retiradas de direitos. A gente teve acesso, né, tá na mídia, na verdade, a história de um caso super sério de perseguição. Foi um funcionário do SERPRO que mandou um e-mail, né, para a categoria, assim, um e-mail falando ações burras desse desgoverno, ou algo nesse sentido. E só por conta do e-mail, após 41 anos de serviço, sem nunca ter dado nenhum trabalho, enfim, né, com a ficha completamente limpa, ele foi suspenso por 15 dias, sem direito a nada, né, não levou uma advertência antes, não foi ouvido, enfim, levou 15 dias de suspensão com suspensão de salário. Então, fica aí também mais esse alerta para as pessoas que ainda acham que nada está acontecendo, para que sim, as coisas estão acontecendo, né? O fim da nossa campanha de solidariedade, né? A gente estava aí com a campanha de solidariedade por conta da pandemia, e as pessoas, né, que acabaram sendo demitidas do IBGE nesse meio tempo, tipo um final de contrato ou um encerramento de contrato por algum outro motivo,
a gente estava fazendo uma campanha entre nós trabalhadores mesmo para dar um apoio para esse pessoal que estava saindo, né, na rua, com uma mão na frente e outra atrás. Só que a campanha atingiu o seu limite, né? A gente foi vendo que as pernas das pessoas que estavam contribuindo foram diminuindo, e aí a gente vai divulgar material também falando sobre o término da campanha, mas a gente está esperando doação até a semana que vem, depois a gente vai divulgar certinho a data final para doar. A gente agradece muitíssimo a todo mundo que doou, e pedimos aí para que façam um esforço para fazer essa última doação, porque, enfim, vai ser Natal, né, logo menos, e é importante a gente proporcionar um Natal um pouquinho melhor para essas pessoas que estão na rua. Tá, a gente lançou hoje também um projeto do Núcleo, que a gente está chamando de História, Causas e Lutas, do SBGE Núcleo São Paulo, que tem como intenção contar a nossa história de luta por nós mesmos, né? Porque a gente sabe que ao tempo todo as histórias de luta tentam ser apagadas, né? Normalmente essas histórias, depois de um tempo, as conquistas, né? Depois de um tempo, são tratadas como benesses do Estado ou dos patrões, e não é bem assim. E o quanto que é importante a gente estar em movimento, né? O quanto é importante a gente estar junto enquanto classe trabalhadora. O que a gente quer também falar nesse projeto, né? Então a gente pede para que quem participou de alguma greve, para quem participou de alguma forma do movimento sindical com a gente, no Núcleo São Paulo, que grave um vídeo de 1 minuto e mande para a gente poder fazer muitas edições desse projeto. Tá, então, de informes, eu acho que era isso. Então, gostaria de falar também um pouquinho sobre a construção dessa live, né? Numa das assembleias agora, durante a pandemia, discutindo sobre a greve sanitária, a gente recebeu muitos questionamentos, né, de trabalhadores temporários quanto à possibilidade deles participarem desse tipo de movimento, né, porque muita gente acha que temporário, mas temporário não pode fazer greve, ou pode, como que funciona, né, quais são os riscos, enfim, muitas e muitas dúvidas sempre vêm quando a gente fala sobre greve, né, dentro do IBGE, porque, enfim, hoje mais de 50% da mão de obra ativa é de trabalhadores temporários, então não tem como a gente fazer um movimento hoje na instituição sem os trabalhadores temporários, e isso, né, a gente pode reportar para a classe trabalhadora como um todo, assim, porque hoje trabalhadores que são representados por sindicato já são minoria, né? Então, hoje a gente sabe que o que eles chamam de trabalho moderno, né? Que são os trabalhadores temporários, que são os uberizados, que são os PJs, que são os empreendedores, né? Todos esses são a grande massa da classe trabalhadora, e aí sempre vem essa dúvida, né? Mas será que greve não é coisa do passado? O que a gente faz com relação a isso? E como todos os dias tem trabalhadores do IBGE entrando e saindo do IBGE, a gente, enquanto sindicato, não pode deixar de falar disso sempre, né? Porque essas dúvidas sempre vêm e é um movimento contínuo, assim, né? A gente não pode se eximir de tirar essas dúvidas, de conversar. A gente está sempre num trabalho contínuo, parece que meio que igual, só que não tem outra forma, né? Se a gente é um sindicato que está representando essa categoria, a gente tem que fazer isso. E aí, durante uma assembleia, surgiu a ideia da gente fazer uma live com esse tema, e foi se construindo, e a gente concretizou ela juntando com a data desse dia de lutas, né? A gente achou que super combina, né? É um momento crucial para a gente falar sobre organização, né? A nossa organização, a organização da classe trabalhadora, porque a gente vai precisar construir a resistência a essa reforma administrativa, né? Eu estou no sindicato há algum tempo já, só que a história da luta dos trabalhadores temporários no IBGE, ela desde que existem trabalhadores temporários no IBGE, tem luta desses trabalhadores, né? Então, assim, é importante fazer esse resgate. Eu participei de 2 greves no IBGE até agora, só, né? Infelizmente, foram poucas em muitos anos. Foi de 2012 a de 2014, que teve participação bem efetiva de trabalhadores temporários. Em 2012, mais no estado de São Paulo, e em 2014, no país inteiro. Só que os companheiros mais antigos sempre fazem questão de marcar
que essa luta é muito mais antiga, na verdade, né? Desde que a gente tem trabalho temporário no IBGE, esses trabalhadores, sim, estão em luta junto com os trabalhadores efetivos. E o que a gente está percebendo é que, na verdade, é isso. Essa é a nova cara da classe trabalhadora, na verdade, né? Que nós estamos falhando em conseguir manter trabalhos não precarizados, com direitos, com garantias, enfim. Né? E então, vou parar de blá, blá, blá. Acho que é isso. A importância da gente estar fazendo essa live hoje, acho que eu falei mais ou menos. E tenho um grande prazer, na verdade, é uma honra para mim estar mediando essa live hoje com 3 pessoas que são meus amigos, né? São 3 grandes amigos que eu fiz em momentos de luta, né? E uma coisa também que a gente percebe no sindicato é que as pessoas se aproximam do sindicato em momentos de luta. Isso é muito, muito nítido para a gente, né? Porque é isso, na hora do movimento as pessoas se colocam em movimento, né? Isso é muito importante, assim. Então, a luta trouxe esses 3 amigos e são 3 guerreiros que nos ajudaram a construir, né, esses momentos de luta do ACBGE. Então, queria apresentar para vocês os nossos convidados da live de hoje. Só deixa eu abrir aqui, que sai onde tem lá o currículozinho deles. Mas isso, quem está aqui participando da live, acho que deve ter lido o nosso material de divulgação, deve estar mais ou menos por dentro. Aqui, será que eu consigo ver? E aí a gente pensou em fazer uma dinâmica de mais ou menos o seguinte: os 3 fazerem uma abertura de aproximadamente 10 minutos, contarem a sua experiência, enfim, falarem o que eles acham relevante falar num momento como esse, né? E aí depois a gente abrir para as intervenções e para as respostas das perguntas que o pessoal for fazendo na internet, né? Então, quem estiver assistindo a gente aí, se você é temporário, tem dúvida, né, se pode fazer greve, se não pode fazer greve, se deve fazer greve, se não deve fazer greve, né, antes do direito de greve, como se conquistou o direito de greve, enfim, né, manda aí para a gente que a gente vai tentar bater esse papo. E eu não consegui abrir aqui o... Mas, gente, desculpa a senhora, a jovem velha aqui, que você coloca 2 telas na frente dela, ela fica confusa. Bem, eu vou falar o que eu sei de vocês e é isso. A gente tem a companheira Tatá, Thaís França, né, que a gente chama de Tatá ou Thaisinha, carinhosamente, que participou ativamente da greve de 2014 com a gente, né, foi uma companheira muito importante. Ela trabalhou também depois no Centro Agropecuário lá em Roraima, que faz os anos que ela mora em Roraima, e hoje ela trabalha recebendo venezuelanos que entram lá em Roraima, né? Agora as fronteiras estão fechadas, só que existem alguns projetos do governo brasileiro em torno disso, e ela trabalha com essa galera. Depois ela pode falar um pouco mais sobre isso, ou não sei. O que você vai falar, tá? A gente tem o Tom, que é o Wellington Carvalho, né, que participou da greve de 2014 com a gente também ativamente, ajudou muito na construção daquela greve, né? Foi uma greve bem pesada. Quem viu o vídeo dele hoje viu que ele falou que foram quase 100 dias, né? Que foi uma batalha bem árdua. E aí você está no mestrado, Tom? Ou você fez? Estou no mestrado. Ó, eu vou pedir 1000 desculpas para vocês, que eu não consegui acessar aqui a apresentaçãozinha de vocês, o currículo de vocês. Vou pedir para que vocês falem o que vocês considerem pertinente falar também, porque às vezes a gente enche um monte de linguiça falando um monte de coisa que a gente fez e isso não necessariamente é relevante, né? E o Irá, que participou da greve de 2012, ativamente, fez parte do comando de greve, viajou bastante representando o Núcleo São Paulo. Foi ele e mais um outro companheiro foram os primeiros a compor a chapa do núcleo em si, né, e não só participar de movimentos esporádicos, mas ele compôs a chapa do núcleo junto com a gente. Foi uma experiência incrível. E aí depois ele volta
né? Depois daquele tempo depois da quarentena que o APM tem que ficar, ele volta e está com a gente de novo e está fazendo parte do núcleo de novo. Né? Então, vou passar a primeira palavra para o Irá, porque, como ele participou da greve de 2012, para a gente tentar construir uma ordem cronológica nas coisas. Desculpa por ter falado para cacete, desculpa a minha falta de experiência, mas é isso, a gente está aprendendo. Segue a bola para você, Irá. Boa noite, todo mundo que está assistindo aí, ou que vai assistir. Eu, como a Claudinha disse, estou no meu segundo contrato, né? Entrei agora de novo no abril do ano passado, e o meu primeiro contrato foi no final de 2011. Nesse meu primeiro contrato, né, como temporário no IBGE, APM também, eu fui mandado para uma agência, inclusive muito longe da minha casa, que é a Agência Sul 3, que é uma agência daqui da capital de São Paulo, mas ela tem uma peculiaridade muito estranha, diferente, né, por estar na capital, que ela é uma agência que tem setores rurais, né? Ela tem os bairros de Parelheiros e Marcilac, que são bairros dentro da capital que, devido à distância, né, do centro e a falta de urbanização, são rurais. Alguns desses setores rurais são tipo favelas que foram construídas no meio do mato, outros são tipo casas de uso ocasional, né? Para quem não sabe, casa de quem não mora lá, usa só para lazer, mas que às vezes moravam caseiros. E setores bem distantes, né? Eu já estava numa agência que era bem longe da minha casa, né? Que eu morava na Zona Oeste, estava no Extremo Sul, e tinha esses setores que tinha inclusive um setor que era na divisa com São Vicente, né? Que é litoral de São Paulo. E uma coisa que a gente foi fazendo era os primórdios da PNAD contínua, a gente ia fazer PNAD contínua nesses setores, e a gente foi informado de que tinha um benefício que a gente deveria estar recebendo por esses setores rurais, que é a tal da indenização de campo. E nós, APMs, né, cada setor rural que a gente fazia, a gente anotava um papelzinho, mandava, e esperando essa tal indenização de campo, que na nossa conta já estava somando por volta de R$800 que a gente deveria receber e não estava recebendo. Começou a achar aquilo muito estranho, né? E aí a gente foi informado que essa indenização de campo não existia mais para APMs e para os efetivos, sim. Então, assim, o nosso chefe que ia junto com a gente, que levava a gente de carro, porque muitos setores não tinham nem transporte público que chegava, recebia a indenização de campo. A gente que ia para os mesmos setores fazer a PNAD não recebia. A gente começou a achar isso estranho, né? E aí a gente foi até o E um dia junto com ele para falar com a direção acima dele sobre essa indenização que a gente deveria estar recebendo, e fomos informados que não tinha mais, foi cortada. Aí a gente falou, putz, e agora? A gente queria muito saber mais sobre isso, entender melhor, achou um absurdo cortarem. Aí, por sorte, né, a gente tinha um membro do sindicato na nossa agência, que era o Júlio, que falou, vai ter assembleia, vão para a assembleia, coloquem essas questões e a gente discute lá. E aí nosso chefe era bem tranquilo, não colocava nem empecilho, sempre deixava a gente para a assembleia, e a gente foi e colocou. E aí coincidiu. Essa assembleia que a gente foi coincidiu com a iminência de uma greve de todo o setor público federal. Se eu não me engano, as universidades federais já tinham entrado de greve, e a gente estava indo lá, e a gente foi com essa pauta também da questão da indenização de campo, e aí falaram que ia ter uma reunião, na verdade um encontro de temporários no Rio de Janeiro, do Brasil todo, para cada um conversar sobre as coisas que afligiam, né, as pautas que eles tinham interesse de passar. A gente foi para o Rio de Janeiro, foi uma reunião de vários temporários do Brasil inteiro, né? A gente falou sobre essa questão de indenização de campo. Engraçado que muitos nem sabiam que ela sequer existia ou chegou a existir. Gente que trabalhava na roça mesmo, né? Tipo, na roça de Minas Gerais.
E a gente discutiu sobre tudo isso, e aí a gente descobriu que essa era uma reunião da Executiva Nacional. Acho que todo mundo aqui deve saber, mas para quem não sabe, cada estado tem um núcleo sindical e tem um núcleo central de todos os núcleos, né? Na verdade, o Rio de Janeiro ele tem mais, ele tem 4, mas normalmente é um por estado. E tem a executiva que junta todos os núcleos. E a Executiva Nacional tinha chamado as reuniões de temporários para os temporários colocarem, né, como estava na iminência da greve, ter uma discussão sobre quais seriam as pautas centrais deles, né, dos temporários, e para colocar como reivindicação da greve e também para colocar a posição deles que eles tinham com relação aos temporários em greve, que era que eles não entrassem, na verdade. Que os temporários colocassem que eles estavam de greve a reboque, né? Que eles não estavam trabalhando, não porque eles estavam em greve, mas porque às vezes a agência está em greve, o chefe está em greve. A gente achou isso estranho, voltou. Aí começou a greve em São Paulo, a gente viu que a posição de São Paulo era diferente. Que era que os temporários entrassem em greve mesmo e se dissessem de greve e que participassem ativamente da greve. Dentre essas pautas que foram colocadas nos temporários, já tinha algumas que era a questão da equiparação salarial, o fim do aditamento mensal, muitas outras foram colocadas na discussão longa, cada um vai colocando vários problemas, né? E a gente colocou também que fosse inclusa a questão da indenização de campo, que era o que estava mais afetando a gente naquele momento. E aí, quando começou a greve aqui em São Paulo, a gente começou a participar ativamente, e aí a gente descobriu que São Paulo tinha uma questão muito mais forte com as pausas temporárias, colocava muito mais peso, e também na participação dos temporários, até porque, mas por vários outros motivos além desse, São Paulo acho que foi o primeiro estado a ter temporários, me corrija se estiver errado, mas pelo menos que teve maior, dentro do quadro de funcionários, a maior porcentagem de funcionários temporários. E aí, no início da greve, né, a gente já estava participando bem ativo, ia ter o Comando de Greve Nacional, que, para quem não sabe, quando cada estado tira alguns representantes, que são os delegados, para ir numa reunião nacional para representar o estado e as pautas que os estados estão discutindo para serem executadas na greve, né? Então, cada estado manda algumas pessoas para representar a discussão que está tendo naquele estado. E aí São Paulo, como estava colocando bem forte a questão da pauta temporários, mandou temporários, não só temporários, foi 2 temporários e uma efetiva. E aí a gente foi lá. E chegando nessa reunião, né, nacional, vários diretores sindicais do Brasil inteiro, muitos membros da Executiva Nacional, a gente queria colocar, né, a discussão do nosso estado e principalmente as pautas temporárias que fossem discutidas lá. E aí a gente viu uma outra coisa, né, quando teve essa reunião de temporários, o que era passado para a gente é que tinha pautas temporárias que eram importantes de ser discutidas. Chegando lá, quando a gente começava a falar de pautas temporárias, muitas vezes era ignorada, a gente tentava se colocar mais colocando essas pautas e muitas vezes tratavam a gente como dá licença, sabe? Tipo, crianças, que os adultos estão querendo falar de coisa séria, sabe? Bem como se as nossas coisas não fossem importantes, que aquela greve era como se fosse uma greve dos efetivos e que a gente não deveria estar colocando aquelas coisas lá. Isso, na verdade, sem contar muitas coisas que a gente chegou a ser destratado lá mesmo, uma companheira, no caso, que chegaram para ela e falaram, tanta coisa que São Paulo podia mandar e mandaram isso, sabe? Tipo, o assédio moral que muitas vezes vem dos efetivos temporários que são nossos chefes que praticam, ou superiores em geral, e estava se refletindo também em efetivos do sindicato, né, ou da Executiva Nacional, dos sindicatos nacionais também, praticando assédio contra os temporários que estavam lá na militância, na luta pelas suas pautas. E aí vai, né, a greve também foi bem longa, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas acho que foi uns 2 meses,
que São Paulo sempre mandou nós temporários, né? Às vezes eu, às vezes outros companheiros, para esses comandos e também para atos, né? Fomos para ato em Brasília, fomos para atos no Rio de Janeiro, fomos para vários atos durante todo esse período de greve e sempre, né? Por mais que existissem as pautas temporárias, eu pelo menos, mas sentia que eram colocadas de lado, né? Por exemplo, quando alguém ia falar no carro de som, ninguém nem mencionava a existência dos trabalhadores temporários do IBGE, exceto quando era a gente que falava, quando a gente de São Paulo que falava, né? E nós conseguimos, inclusive, colocar uma companheira na comissão de negociação para colocar as pautas temporárias. Ela foi lá, né? Mas, no fim, né, a greve foi vitoriosa, né? Quando ela terminou. Porém, para nós temporários, não conseguiu nenhuma pauta. Na verdade, para não ser injusto, na verdade, conseguiu mais ou menos, bem precariamente, uma pauta, que era a nossa principal, na verdade, que era o fim do aditamento mensal, mas conseguiu bem recuado, né? Que, na verdade, mudaram para 3 meses, mas de um jeito que depois eu vi que dá para burlar esse aditamento se o chefe colocar 70 em tudo nas notas. Então, a gente ainda pode ser demitido a qualquer momento. Então, na verdade, na prática mesmo, a gente não conseguiu nada. Porém, né, para terminar minha fala, mas depois eu posso falar mais sobre isso, eu acho que teve vários avanços que foram avanços organizativos mesmos, né? Que foi a questão da organização, né? Tipo, a gente teve esse momento de greve é muito rico nisso, de participação, organização, descobrir como funcionam as coisas, né? Porque a gente que entra aqui a cada 2, 3 anos, tipo, e fica pouco tempo, a gente normalmente tem pouco tempo para entender como é o funcionamento da estrutura sindical, dos núcleos, de todas as coisas, que a gente participou bastante, né, no pós-greve também, ia em todas as atividades, né, e continuou indo em todas as assembleias, e fomos para fóruns nacionais, como o Congresso, o DN, todos esses fóruns nacionais, e aí, como a Claudinha falou, no final do meu contrato, né, que teve a eleição para a diretoria do Sindicato de São Paulo. Eu, mais dois companheiros, 2 ou 3, se eu não me engano, entramos na diretoria do sindicato e que fomos os primeiros temporários do Brasil, né, da história, até onde eu sei, depois se eu estiver errado, alguém me corrige também, a fazer parte do sindicato da CBGE, juntamente com um cara lá do Piauí. E isso eu acho que foi algo muito importante, que acho que também devo estar me alongando muito, né? Mas depois eu posso falar mais, que é a questão da organização, que eu acho que para mim isso foi uma vitória da greve de 2012, né? Não fomos punidos também, se eu não me engano, tivemos só repor umas horas, mas não teve demissões da greve de 2012, e nenhuma grande perseguição, pelo menos até onde eu me lembre. Mas e essa parte, para mim, esse avanço, acho que foi muito bom na questão da participação. Infelizmente, eu entrei como diretor do sindicato no final de em setembro, outubro de 2013, meu contrato se encerrou em dezembro de 2013. Então, quando eu fui efetivamente diretor do sindicato, né, que antes eu participava, assim como agora eu participo, mas teve esse período que foi um curto período de tempo que acabou rápido, né? E agora eu estou de volta, também participando bastante, né? Mas é isso. Tinha mais coisa para falar, mas vai ter mais tempo depois. Então era isso que eu tinha para falar sobre a greve de 2012. E muito obrigado a todo mundo que ouviu aí. Valeu, boa noite. Valeu, Irá, obrigada. Os comentários estão rolando aqui no chat, pedi para o pessoal continuar fazendo, mas agora vou passar a bola para a Taizinha falar da experiência dela e, enfim, falar o que ela acha que deve falar nesse lugar aí, né, de trabalhadora temporária que participou ativamente da luta. Vai lá, Tatá. Boa noite para todo mundo que está online agora e que vai ver depois também.
Bom, eu também vou falar um pouco dessa minha experiência. Eu participei em 2014. Eu entrei, logo que eu entrei, a mobilização já estava em curso, então acho que meu primeiro dia no IBGE eu já dei de cara com uma mesa do pessoal do sindicato lá fora, no espaço comum. Quando eu trabalhei aí em São Paulo, eu trabalhei na sede, então é onde fica a sede do sindicato também, né? Então, eu estava bem próxima dessa mobilização assim que eu entrei. Logo que eu entrei, eu tive contato com o pessoal do sindicato, que já explicou para a gente, né? Quando eu entrei, entrou várias outras pessoas também junto comigo, uma leva de temporários. E o pessoal, a gente teve esse contato com o pessoal do sindicato, que já nos avisou mais ou menos o que nos esperava, né? O que de precário que estava nos esperando. A gente já sabia, por exemplo, questão salarial, que o temporário recebe bem menos que efetivo. Então, já era uma coisa que a gente sabia que era diferente, mas com esse contato com o pessoal do sindicato, eu fui tendo contato com as outras precariedades que eu ia estar exposta, né, no contrato temporário. Uma delas, e que ficou evidente mesmo antes de eu ter contato, de conversar mais, me aprofundar mais com o pessoal do sindicato, a questão do treinamento, por exemplo. Eu cheguei para trabalhar no setor com uma pesquisa mensal, e bastante complicada para quem nunca tinha tido contato com o IBGE, enfim. Me deram uma cartilha, falaram para eu ler, e no dia seguinte eles já consideravam que eu estava apta para trabalhar, com um dia de treinamento. Então, diante disso, diante da mobilização que eu vi, não tinha muita dúvida para mim de que eu deveria, sim, participar daquela mobilização que estava acontecendo. Além aí, enfim, aí eu comecei a participar, efetivamente, tanto que o pessoal que era do meu setor, a princípio, acho que ninguém aderiu à greve, acho que nem, enfim, ninguém do meu setor na época aderiu. Então, eu enfrentei um pouco já de resistência aí, né? Porque, imagina, a temporária acabou de chegar e já quer parar de trabalhar. Então, eu também tive que participar ativamente da greve no sentido de justificar essa minha participação, porque se eu não estava participando porque eu queria moleza, eu não queria trabalhar, eu estava participando porque existiam pautas ali pertinentes para a questão dos temporários. Essa experiência foi ótima, bem enriquecedora, assim, tanto no sentido de eu entender todo o contexto do trabalho temporário do IBGE, né, questão de a maior mão de obra no IBGE, então só esse fato já demonstra o quanto que é importante a participação do temporário, porque sem o temporário, imagino que a greve não aconteceria, porque se os temporários continuam trabalhando, o trabalho acaba que continua, né? Então, sem a participação dos temporários, acaba que não tem uma efetividade da própria greve dos efetivos, né? Então, isso foi uma fala que a gente também, uma tecla que a gente bateu bastante nesse ano, também para convencer muitos efetivos que era importante os temporários participarem sim, não só por conta das nossas pautas específicas dos temporários, mas também por conta das pautas para a conquista das pautas gerais, né? Essa participação foi bastante enriquecedora, assim, eu trabalho desde os 15 anos, mas foi a primeira vez que eu pude me organizar no sindicato e tal, e na época mais jovem foi bastante enriquecedora para a minha experiência mesmo enquanto trabalhadora, né? A gente sabe que os direitos dos trabalhadores foram todos conquistados através de lutas, então a gente tem uma dívida, se nós temos direitos hoje, a gente tem uma dívida com a classe trabalhadora, com a nossa classe, e logo a gente também, né, deve fazer a nossa parte. Então, saber que você pode se organizar, entrar numa luta e fazer ser ouvido, se fazer ser ouvido, é muito importante não só para as pautas individuais
de uma pessoa, mas para toda uma categoria e até para a classe trabalhadora mesmo, no fim das contas, né? Me proporcionou, por exemplo, ir ao Rio de Janeiro, a gente fazer pressão na presidência do IBGE, proporcionou ir a Brasília, bater de porta em porta nos gabinetes dos deputados para abaixos assinados, enfim, de fato, foi uma experiência de luta, assim, de como se mobilizar, né? E que seria muito importante que todos os trabalhadores pudessem ter essa experiência e levar para a vida, né? Enfim, acho que se mobilizar enquanto trabalhador é muito importante em qualquer situação. Bom, aproveitando o gancho, vou falar um pouco dessa questão mesmo da importância da mobilização, né? Nós, enquanto trabalhadores, tivemos muitas conquistas e foram através de lutas, mas, infelizmente, nos últimos anos, a gente vem perdendo muitos direitos, né? E isso só nos diz, nesse momento, o quão importante é se mobilizar, né? Primeiro, para garantir esses direitos que já existem, para barrar essa perda de direitos que está acontecendo, e também porque a gente tem o dever, né, com a classe trabalhadora de deixar outros direitos, né? A gente herdou direitos, então nós enquanto geração, temos esse dever também de deixar para as próximas gerações conquistas, né? Nesse sentido, acho que é muito importante destacar, por exemplo, o quanto que, desculpa, acabei me perdendo aqui. Assim, é importante destacar que, nesse momento, os servidores públicos ainda conseguem se mobilizar, tem organizações sindicais, né, que respaldam os trabalhadores na luta, na mobilização, e o ACBGE é um sindicato que tem uma estrutura, tem recursos, então, quem faz parte do quadro nesse momento, enquanto temporário, enquanto efetivo, enfim, tem o dever mesmo, obrigação, no caso, de atuar enquanto trabalhador na busca pelos direitos, né? É uma obrigação, uma dívida que a gente tem com as próximas gerações. Por exemplo, a questão previdenciária, a questão das reformas. Um exemplo bem bom para isso, no caso, é a questão dos aposentados mesmo, né? Como a Claudinha falou no início, aposentado não faz greve. Mas, no caso, quem deve se mobilizar nesse sentido é quem está na ativa. E são direitos que vão servir para os aposentados que estão nesse momento, que estão aposentados no momento, mas também para a gente no futuro. Então, a gente deve olhar para essas lutas não só como conquistas de sujeitos ou de uma categoria específica, mas como conquistas sociais para a sociedade também, né? Bom, deixa eu ver aqui, o que mais que eu tinha preparado. Sim, com relação, eu acho que é um grande medo que os temporários têm, né? O medo da demissão, o risco de demissão, que de fato existe, mas é um risco que existe independente de se mobilizar ou não se mobilizar. A precariedade desse contrato está justamente nisso, na instabilidade, né? Você não é um trabalhador estável, então, se o seu chefe, seu supervisor, não gostou de alguma coisa que você fez, por mais que você, sei lá, acha que fez bem, pode ser um motivo para demissão também. Enfim, então, o risco de demissão, ele existe para o temporário em qualquer momento, não só com a mobilização. Então, por que não se mobilizar para tentar fazer com que esse risco não exista mais, né? Também é importante frisar que
o serviço temporário, no IBGE, ele tende a ser o futuro do IBGE se a gente não parar esse processo através da mobilização. Assim como a terceirização e essas flexibilizações todas, que na verdade a gente sabe que é uma retirada de direitos, a gente está vendo que está se encaminhando para um quadro bem de retirada de direitos mesmo. Então, é um momento de não deixar isso acontecer, de retomar as conquistas que já estão sendo perdidas e de garantir que, no futuro, a gente possa barrar esse processo, não só barrar, como fazer com que o cargo temporário não exista, por exemplo, né, que seja só de efetivos. Isso, além de trazer um ganho para o trabalhador, obviamente, né, para os direitos individuais do trabalhador, também é um ganho para a sociedade no sentido de qualidade do serviço prestado, né? É um trabalhador que, por exemplo, vai, como o Irá comentou, vai para campo, e vai para a zona rural e não recebe a diária que ele deveria receber, é um trabalhador que provavelmente vai trabalhar com fome, é um trabalhador que não consegue se concentrar, porque provavelmente deve estar preocupado com como fazer para complementar a renda, enfim. É um trabalho que não vai ter a mesma qualidade se aquele cargo fosse um cargo efetivo, com todos os direitos garantidos, e que, enfim, e dessa maneira o trabalhador poderia, de fato, se dedicar à qualidade do trabalho que ele está prestando. Bom, acho que eu já abordei mais ou menos os pontos que eu tinha pensado falar um pouquinho, pegar um pouco o gancho do Irá com relação à participação dos temporários nas greves do IBGE. No caso, como eu participei na greve de 2014, já tinha tido a experiência do Irá de 2012. A gente ainda enfrentou um pouco de resistência, de fato, dos efetivos, com relação àquele preconceito de, quem são vocês? Vocês são universitários, vocês são baderneiros, vândalos, enfim, são muito radicais, porque ainda, eu acho que ainda tem uma parte dos efetivos que pensa assim, sim, que a pauta dos temporários, levar as pautas dos temporários para as mobilizações nacionais é muito radical, mas, como eu disse no começo, essa é a garantia da conquista, né, de alguma das pautas, não só para os temporários, mas também para os efetivos. Então, apesar de toda essa resistência que a gente enfrentou em 2014, já estava num cenário diferente do que o Irá falou, no sentido de que tinha a participação de muitos estados, da maioria dos estados, então tinha temporário do Brasil inteiro. Então, nós conseguimos falar nesse caso, né? A gente conseguiu ter a nossa organização ali nos momentos de se reunir no Rio de Janeiro, em Brasília, lá nos espaços que a gente estava se organizando. Então, a gente conseguiu falar, assim, e eu acho que depois o pessoal que deve estar com a memória mais fresca pode falar melhor disso, mas eu sinto que, sim, houve um convencimento de muitos efetivos naquele momento de que as pautas dos temporários eram, sim, importantes, não só nesse sentido de garantir a qualidade do trabalho prestado, mas também pelo próprio bem em prol das próprias pautas dos efetivos também, né? Bom, acho que é isso, resumidamente, que eu tinha preparado para falar, acho que até sobrou um pouco de tempo aí, mas se vocês tiverem alguma questão, podem colocar aí no chat, e depois das considerações finais eu posso falar mais um pouco. Muito obrigada, Tatá. É sempre muito bom te ouvir, eu passaria horas e horas aqui ouvindo você falar. Mas agora eu vou passar a bola para o Tom, o Wellington Carvalho, né? E também, então, para você falar o que você acha pertinente, o que você acha que você deveria falar, né? Para contar um pouco dessa sua experiência e falar da importância da experiência de luta que você tem, né? Tudo contigo, vai lá.
Eu acho que boa noite, né? Primeiramente, todas. E eu acho que foram já falas muito importantes. Então, restou pouca coisa para falar, mas eu vou falar a experiência mesmo, né? Eu acho que a gente pode começar pela questão do trabalho do APM, do temporário no IBGE. Ele é muito semelhante a do. Vou tentar fazer uma narração de tudo que eu ouvi, né? É muito semelhante ao que o efetivo desempenha, né? E muitas vezes a gente acaba percebendo que o temporário até trabalha mais, né? Porque diferente pesquisa ele pode assumir, tem, por exemplo, a PNAD contínua e a PNAD normal. Então, o temporário não tem impedimento de assumir nenhuma das duas. Eu particularmente, eu passei por 2 agências, não tenho problema com ninguém. Mas os temporários realmente trabalhavam, tinha uma carga consideravelmente maior, né? E aí, mas a questão não é essa. Não é a gente colocar uma oposição entre efetivo e temporário. Não é isso. Se a mobilização é de trabalhadores, então a gente estamos juntos, né? Eu acho que é importante a gente ter... Oi. Então, tá me ouvindo? Eu vou te interromper um pouquinho, porque o seu áudio tá bem ruim. Ele tá picotando bastante. Aí eu não sei qual que é o microfone que você está usando. Se é o do computador, se é o do celular. Eu estou usando do assim computador ficou bom. mesmo. Então você tem que falar mais pertinho. Fala mais pertinho. Melhorou aqui? Melhorou bem. Agora tá bom. Tá. Vai lá. Tá. Então eu acho que é isso, né? Não existe muita diferença entre os dois trabalhadores, as duas categorias, né? Na verdade, é uma única categoria. E aí que entra a mobilização. Como foi citado pelo Irá e pela Taizinha, existia muito essa oposição e que me parece bastante desnecessária, né? Se a gente está se mobilizando por uma causa comum, a gente não precisa ficar fazendo essa distinção de temporários e efetivos. Mas, passando pela minha experiência pelas greves, eu cheguei bem no finalzinho de 2012, até porque eu tinha mais ou menos acabado de entrar e havia alguma coisa de insegurança, né? Até mesmo pela insegurança do próprio cargo, e foi e também por falta de informação, e também não busquei informação, então é uma confluência de fatores. Mas aí acabei indo e beleza. E aí eu já tinha passado por diferentes greves em outras instâncias. Agora, de 2014, eu acho que foi alguma coisa bastante significativa para todo mundo que participou, e todo mundo que esteve lá vai levar alguma coisa daquilo que a gente fez ali, né? Porque foi muito importante por todos os embates, por todas as argumentações e trocas muito generosas que houveram, e criaram... eu acho que foi muito importante. Vou te interromper assim, de novo. Desculpa. Vou colocar no celular. Será que é melhor? Oi. Eu acho que é o microfone mesmo. Se você colocar um fone, às vezes melhora, talvez. E se eu colocar no celular? Pode ser também. Com o microfone do fone, sabe? Eu tenho um fone aqui. Então vamos fazer assim, olha, fala o mais pertinho que você puder do microfone, que quanto mais perto você fala dele, melhor fica. E quando você falar devagar, eu acho que fica melhor também. Talvez tentar falar um pouquinho mais devagar. Talvez a própria internet esteja um pouco ruim, não é isso? Pode ser, mas ó, agora, por exemplo, tá perfeito.
Mas assim, tá dando para entender, tá dando para entender. No começo estava mais difícil, tá dando para entender, mas isso, tenta falar o mais próximo possível sempre. Eita. Bem, vai lá, desculpa, Tom. Deixa eu tentar. Não, tá dando micro... Ih, ele caiu. Bem, enquanto ele volta, não, ele tá voltando. Aí, fala aí, Tom, vamos ver como é que sai. Vou tentar falar mais devagar, então. Tá show, ouvindo? Assim tá show. Tá ouvindo? Sim, tá. Então, desculpa, gente. É que a gente tá meio aqui no extremo da Zona Norte, então, às vezes, talvez a internet complique um pouco. Mas daí eu vou retomar alguns pontos que foram levantados pela cunhada aí. Eu acho que a Claudinha, na apresentação, né, levantou um ponto muito importante, que é que as conquistas, elas não foram dadas, o nome já está aí, são conquistas, né? Não foram dadas. Então a gente não pode aceitar o que está acontecendo. A gente precisa se mobilizar, tanto a gente mesmo, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, mas e deixar um legado, né? E veio uma sequência de falas muito importantes, como o que é fazer a greve para o servidor temporário, né? Às vezes existe um pouco de preocupação se vai ser mandado embora ou se vai sofrer alguma demissão. Gente, mas o temporário ele já está demitido de alguma forma, né? Ele precisa, exatamente o que a Thaisinha falou no final, aí ele precisa se mobilizar para tentar reverter essa situação, porque a onda vem forte mesmo, para tornar todo mundo temporário, que a condição de temporário, ela desmobiliza, enfraquece o movimento, e é tudo que quem está no poder quer. Se tem alguma classe, alguma categoria ou classe de trabalhadores, eu acho que trabalhadores é todo mundo, é uma classe só, mas tem categorias que são capazes de movimentar o sistema, ou de mudar o sistema, é o próprio servidor público, né? Porque ele tem a estabilidade, né? E a gente, o Irá falou, a Thaís, o Irá, a questão do salarial, né? A gente entra, faz o mesmo serviço, às vezes até mais, e recebe menos e tudo mais, mas aí eu acho que é importante a gente focar no próprio tema do dia de hoje, que é essa reforma, né? E qual que são as propostas dessa reforma? É de retirada da estabilidade da pessoa trabalhadora, né? É de colocar essa pessoa trabalhadora em uma condição de enfraquecimento, e eu acho que tem nessa proposta, nessa PEC de flexibilizar as contratações temporárias. A redução de jornada, por exemplo, se acontecer, a necessidade de redução de jornada, ela não pode ser com a segurança de manutenção do próprio salário, do salário atual, né? Tem que reduzir o salário também. Então, quer dizer que todo movimento para enfraquecer o movimento todo movimento para enfraquecer os trabalhadores, né? E deixar meio assim, naquela insegurança, e foi o que a gente passou por muito tempo enquanto trabalhador temporário, porque a gente faz o mesmo serviço e com a mesma carga de responsabilidade, talvez, e com salários inferiores. Então, parece que se assume que é possível, né? É possível ter um funcionalismo público temporário. Se estamos aceitando essa idas e vindas, e o cara entra no serviço temporário, sai, não sei o quê. Então parece que fica muito tranquilo para quem está ali legislando, né? E definindo o que a gente tem como a gente tem que trabalhar.
Então, eu não vejo muita solução, muita alternativa se a gente ficar na imobilidade, tentando ser bastante breve. Essa onda de precarização, né? Acho que também foi citado por alguém, que a gente se tenta muito inculcar na nossa mentalidade que essa ideia de empresa de si mesmo, ou empreendedor de si mesmo, e que isso é benéfico para o trabalhador, porque ele tem liberdade, ou jornadas intermitentes, isso não é benéfico, a gente não tem segurança de nada nessas condições. A gente só vai trabalhar e vai gerar lucro, renda, e não tem segurança, né? E talvez, fazendo esse paralelo entre o cargo de temporário do IBGE, já que nós estamos falando de IBGE, e dessa PEC, é muito nítido que ficou um modelo que eles desejam, né? Quem está no poder deseja, quem está legislando, a classe dominante, ou o segmento de classe que estão ali legislando, eles querem exatamente isso. É um modelo muito, muito importante, é muito adequado para a proposta, né? Para a proposta capitalista ou liberal, que o servidor não seja capaz de mobilização, né? Então, eu acho que eu retomo essa pergunta que foi colocada, eu não sei se foi pela Claudinha ou pela... o temporário deve fazer greve? Gente, o trabalho ele já está precarizado, e o temporário ele já está fora do IBGE, por exemplo. Tudo bem, a gente tem as nossas demandas atuais, mas a gente também tem que pensar nisso, e a gente tem que ficar se organizando o tempo todo para um novo contrato e passando vontades ou tudo mais, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Eu realmente acho que as falas anteriores foram extremamente importantes e eu não tenho muito o que dizer. Mas eu só penso que são dois pontos importantíssimos. Efetivo e temporário não se deve estabelecer distinção. Não se deve estabelecer distinção. E segundo é isso aí de deixar um legado. Os direitos eles não foram dados, né? Eles não foram dados, eles foram conquistados e acho que é um dever a gente manter esse legado que foi deixado pra gente. Eu costumo falar que a nossa geração já uma visão bastante pessimista, mas a nossa geração ela já falhou. Mas então que a gente deixe, né, para as próximas gerações. Eu acho que é muito importante isso. E hoje eu trabalho com educação e eu percebo que as próximas gerações elas têm potencial. É uma latência muito grande, né? É uma latência muito, a nossa geração pode ter falhado, mas se a gente tomar consciência de nós mesmos, consciência de si e deixar uma coisa para as próximas gerações, vai ser muito a gente cumprir o nosso papel em alguma medida, pelo menos. Eu acho que pensando, eu penso, fazendo paralelo no trabalho como temporário, no IBGE, e trabalhando com educação hoje, eu acho que é isso que eu deixaria como uma reflexão. A gente precisa deixar alguma coisa para gerações que estão vindo. A gente pode ter dado uma entrada, mas que a gente que nós tomemos consciência de si e deixemos alguma coisa para as próximas gerações. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu perdi um pouco o raciocínio por causa das falas, mas eu penso que seja mais ou menos isso que seja importante na minha fala. Muito obrigada, Tom. Hoje, com o videozinho, né, da nossa campanha das histórias de luta, eu me emocionei com o seu vídeo e me emocionei aqui ouvindo as falas de vocês também.
E queria dizer que a próxima vez que você for tentar entrar, para você tentar entrar pelo celular, para ver se melhora, tá? Porque continuou picotando até o final, assim, deu para entender, mas tem que ficar bem atento, assim, e dá para entender, mas com dificuldade. E essas falas, elas acabam me emocionando, né? Enquanto sindicalista, enquanto pessoa que faz parte desse momento, do núcleo sindical no UFBGE, por conta desse debate de tudo que a gente vem construindo, né, ao longo do tempo, assim. Aí queria falar um pouquinho sobre a nossa experiência enquanto sindicato, né? Primeiro, começar falando uma coisa muito importante, que como não fez parte da nossa realidade aqui em São Paulo, acabou não surgindo nas falas, né, de vocês, que é que na última greve que nós fizemos, que foi a de 2014, quase 200 trabalhadores temporários foram demitidos, né? E não que antes eles não tivessem medo, mas isso definitivamente é uma bomba que é usada, inclusive, por muita gente, né? Você é temporário, vai se mover para o sindicato, mas, você vai ser demitido, né? E antes se falava isso, mas aí hoje tem esse argumento dessa greve de 2014, né? Só que a gente acaba lendo isso, como a gente pôde ver, né, pelas falas, o progresso que a gente teve na organização da luta dos trabalhadores temporários, ela não vem sozinha, né? Ela vem com a resposta. Vocês também tocaram aí no ponto de que a questão do trabalho temporário, ela serve para o patrão não só porque o trabalhador temporário é mais barato, não só porque o trabalhador temporário não tem os direitos que acaba gerando custo, né? É isso aliado a um outro grande ponto que para eles é muito estratégico, que é que o trabalhador temporário não se envolve nas lutas, né? Num geral, assim, porque quando a gente fala em trabalho temporário no IBGE, a gente está falando de um contrato que é renovado a cada 30 dias. Né? Então, vocês podem imaginar, eu acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo são do IBGE e sabem a grande arma de assédio moral que se torna esse contrato. O contrato, por si só, já é uma arma de assédio moral. Né? Então, eles ganham por ser mais barato e ganham porque aquele cara não vai se organizar. Ele vai. Né? Só que, assim, eles tentam fazer com que esse cara não se organize exatamente para você ir rebaixando por baixo cada vez mais e diminuindo direitos e diminuindo salário. E aí, quando esses trabalhadores que têm um contrato que foi feito para ele não se organizar, quando ele se organiza e ele fala não, ele fala basta, a gente não pode imaginar que eles vão receber isso de bom grado, né? Então, aí vem a resposta, que é as quase 200 demissões em 2014. Né? Isso só aconteceu porque o movimento de temporários estava muito forte. Se não tivesse, não teria acontecido. E a resposta é essa. Só que é isso, o que a gente vem construindo enquanto núcleo sindical, o que a gente vem pensando, inclusive recebemos muitas críticas de muita gente que fala assim, mas vocês só falam de temporário, vocês só falam de temporário. É exatamente sobre isso também que vocês trouxeram, assim, que hoje a realidade da classe trabalhadora é essa. Né? Um pouco do que eu falei no começo também, a realidade da classe trabalhadora não é de efetivos hoje, não é, e a tendência é que diminua cada vez mais. Então, se a gente entende que só uma pessoa que é estável, que já não é mais, né, que a gente viu o cara lá que por mandar um e-mail levou 15 dias de suspensão, né? Se a gente entende que só a pessoa que é estável pode se mobilizar e pode fazer greve, você estanca, acaba com a mobilização da classe trabalhadora, porque eles estão acabando com isso. Né? Então, o que sobra para a gente de mobilização? Então, como vocês falaram, e eu me emocionei, eu acho que é por aí, assim, o caminho para a gente mudar essa realidade e fazer com que, então, tenhamos estabilidade para poder nos mobilizar, o único caminho é nos mobilizando, porque eles não vão dar isso para a gente. E a gente pode aceitar e ficar quietinho no nosso canto e fazendo e agradando o chefe, trabalhando mais do que deve, trabalhando o dobro, trabalhando o triplo, para não ser mandado embora, e mesmo assim, pode ser que um dia seja. Ou a gente pode se unir, a gente pode se organizar, a gente pode se mobilizar e dizer não, dizer basta. Né? Então, a Thaisinha tocou bastante sobre isso na fala dela, a questão do lugar que a gente ocupa no movimento de trabalhadores. Né? Nós somos um sindicato de uma instituição pública. Então, o Núcleo São Paulo entende como, sim, sua responsabilidade possibilitar que trabalhadores precarizados tenham acesso à organização. Né, para que eles se sintam minimamente respaldados, para que eles sintam que eles tenham voz, para que eles ocupem os lugares. Né? A gente acha que, assim, para que as pautas dos temporários passem a ser ouvidas
tanto quanto as pautas dos efetivos, os temporários têm que estar dentro do sindicato tanto quanto os efetivos, né? Então, assim, os espaços têm que ser ocupados. Então, é por isso que a gente trabalha, por isso que a gente fala tanto de temporário, porque a gente sabe que nos outros lugares, né, dentro do sindicato, enfim, já se fala sobre os efetivos, né? Isso não é uma questão só dentro do sindicato do ACBGE. A gente vê aí os sindicatos do funcionalismo público no geral, que tem diferentes formas de precarização do trabalho que não estão conseguindo abarcar essa parcela dos trabalhadores, né? Ainda lidam com essa parcela dos trabalhadores como se fosse uma parte alheia à sua própria categoria, né? E enquanto a gente não cair na realidade de que esse é o caminho, que a gente não adianta só a gente brigar por concurso público e esquecer que hoje os concursados são isso aqui dentro do funcionalismo público e está diminuindo, a gente está caminhando rumo à nossa morte, né? Então, o trabalho que a gente faz enquanto núcleo sindical é pensando nisso, né? É pensando em possibilitar o futuro de organização da própria classe. O que não é fácil, né? É isso. Quando a gente fala de trabalho temporário, muitas vezes a gente, né, tenta só trazer a consciência de classe para essa galera e falar assim, não, você vai sair daqui do IBGE, você vai ser temporário em outro lugar. Uma conquista aqui dentro vai representar uma conquista para todos os precarizados, porque uma luta chama outra luta, essas coisas acabam funcionando dessa forma, né? Ou você vai deixar esse legado para os que virão depois de você, né? E isso é se entender enquanto parte de um todo, se entender enquanto classe trabalhadora, se entender enquanto um coletivo, né? E eu acho que o papel do sindicato, e não falo só por mim, eu falo para a gente enquanto Núcleo Sindical de São Paulo, a gente entende que o papel do sindicato é isso, é fazer esse debate com as pessoas, né? É trazer essas pessoas para o ambiente do sindicato nesse espírito de que esse espaço é nosso, então nós temos que ocupar. E a gente tem que dizer o que vai fazer, quando que vai fazer, por que vai fazer, né? E esse é o objetivo dessa live também. E aí vou começar a ler aqui os comentários, então, que aí o primeiro que apareceu aqui para mim é o do Lisão, que de novo vou falar aqui, que é sempre uma aula, e que é exatamente o espírito da coisa, né? Acho que ele resume muito bem, que é qualquer trabalhador, temporário ou não, é seu dever histórico ajudar a organizar o seu sindicato, o que inclui também a greve. Quando o trabalhador tem a consciência da sua classe e o seu lado na história, é por princípio mobilizar o restante dos trabalhadores. Aí a Patrícia fala que é uma ótima iniciativa do ACBGE, muito obrigada. Mas não foi nenhuma iniciativa nossa, isso foi uma deliberação de assembleia, foi uma construção coletiva, né, da gente em assembleia. O Dudu fala que relembrar essas greves que passamos, né, nos ajudou a construir o que ainda temos de direitos e benefícios, de inspiração para o que está por vir. Né? O João de Pira lembra, né, na fala do Irá, que a indenização de campo realmente se acabava para os APMs, muitos não sabiam que ela existiu. Porque aí depois desse momento de 2012, que finalmente se conquistou a indenização de campo para os APMs, tiveram vários outros percursos que a instituição fez, que hoje, no final das contas, ninguém consegue ter acesso. É guardada as 7 chaves, essa tal dessa indenização de campo. Né? Aí a Bianca lembra, mas o Ira chegou a comentar assim na fala dele, que por mais que não se tenha conquistado nada efetivo para os temporários na greve de 2012, se conquistou a renovação trimestral. Só que o que o Ira pondera na fala dele é que mesmo a avaliação sendo trimestral, se o chefe quer demitir passado um mês, ele ainda pode, né? Aí depois a Bianca comenta sobre as demissões também. Depois da greve de 2014, tivemos quase 200 demitidos. Que lições a gente tira disso? Enquanto sindicato e classe trabalhadora, os temporários não devem mais fazer greve? A Patrícia Galvão fala: esse tipo de luta que se forja nesse espaço de precarização é fundamental para o fim da precarização. Vão continuar batendo, o capital é destrutivo e ele vai continuar se impondo. Por isso mesmo não podemos recuar. O fato do ACBGE estar retomando essas lutas nesse momento, que por vezes nos vemos de mãos e pés atados, é muito importante. Mostra a uma luta histórica que dá base para a luta presente. O Bruno Quixote pergunta:
Camaradas, o que pensam acerca da pauta de efetivação? Durante as greves de 2012 e 2014, essa pauta foi tocada em algum momento? A Mana diz, como vocês lidaram com o medo dos temporários, por um lado, como vocês os encorajavam e qual foi o grau de participação deles, e com as perseguições e demissões por outro lado? Aí a Patrícia Galvão pergunta, houve assédio dos chefes? Se sim, como vocês lidaram com isso? Então, é mais ou menos por aí o espírito das colocações e das perguntas que estão rolando no chat. E eu me meti aqui, já fiz a minha intervenção também. E aí queria, então, propor uma nova rodada para vocês falarem um pouco do que vocês, né, pensam a respeito dessas coisas que foram suscitadas. E, às vezes, a gente também prepara uma fala inicial, mas aí o outro fala uma coisa que, mas esse aspecto é importante, né? Eu gostaria de comentar também. Então, gostaria de abrir aí para uma nova rodada de falas. E aí, vou manter a ordem, então. Vou voltar para você, Irá, pode ser? Pode. Então, cadê? Cadê essa carinha? Alonso, um teste, a nossa técnica de Catrovão. Aí, então, é com você, Irá. Bom, respondendo aí algumas perguntas. Questão do assédio, no meu caso, na greve, não tive problema com a chefia, não. Na verdade, o chefe entrou em greve também, né, na agência que eu estava, e a agência inteira parou. Então, não tive problema nenhum. Pergunta da Mana sobre medo dos temporários, né? Era uma coisa muito nova, na verdade, né? A gente encorajava, nova para mim, e por mais que já tivesse temporários que tinham entrado em greve antes no IBGE, ainda assim era meio novo, porque, né, sempre tinha sido muito pouco, né? Então, a gente ia com a cara e com a coragem mesmo, sem saber o que ia acontecer, assim. Acho que a gente lidava encorajando, falando sobre as pautas, a importância da mobilização. Acho que uma coisa importante a se pontuar que já foi bastante falado também, mas é a questão da... Eu lembro que em 2012 eu falava bastante nos fóruns nacionais, né, nos comandos, no Congresso, o quão importante é mobilizar os temporários para que haja mobilização no IBGE. Porque, como a gente em São Paulo ainda não era a maioria, mas já era uma boa parte, e nos restos dos estados era bem menos. Mas sempre falava, mas com essa questão de quase nunca ter concurso. Quando tem concurso, entram pouquíssimos efetivos. Quando tem processo seletivo para temporário, entram vários efetivos estão se aposentando e até falecendo, né? E hoje em dia a gente é a maioria. E como a gente vai fazer uma greve massiva hoje, sendo que a maioria dos trabalhadores são temporários, né? Se a gente precisa de uma greve massiva, a gente precisa que a maior parte dos trabalhadores entrem na greve. E se a maior parte é temporário, a gente precisa que os temporários entrem na greve. Porque senão simplesmente não tem a mobilização massiva que a gente precisa para conquistar qualquer coisa. Então, respondendo também a pergunta da Bianca sobre o que ela fala, sim, eu acho que mesmo com esse medo de demissão, a gente precisa se mobilizar. Mas, né, o Aldo fez uma colocação importante de que 2012 foi uma greve de todo o setor federal, né, e 2014 foi só o IBGE. Talvez quanto mais gente tenha entrado, quanto mais forte seja a greve, e com menos isolado a gente esteja, mais difícil seja essa perseguição, essas demissões, né? Então, acho que a gente precisa sempre saber o momento, né, para entrar, e o quão forte a pauta vai ser dentro da categoria, o quão vai mobilizar a categoria. Quanto mais pessoas, acho que mais forte e menos risco que a gente tem das retaliações. E agora a última pergunta, que é a do Bruno. Eu particularmente, né, você perguntou o que a gente pensa, eu particularmente sou bastante a favor da efetivação, só que seria realmente a solução ideal para acabar com os temporários e acabar com a precarização, só que para isso precisaria de uma mobilização muito forte,
E acho que, a princípio, a gente é atacado de tantos lados, né? E sofre o assédio todo dia, né? Independente se está em greve, se está mobilizado ou não. E tem todo esse risco da demissão, que eu acho que a gente atualmente está lutando mais para se defender dos ataques do que para brigar por algo. Então, para conseguir essa efetivação, precisaria de uma mobilização muito forte nacional, com muita adesão. E acho que agora a gente precisa lutar bastante também pelo fim do risco da gente ser demitido a qualquer momento e por mais estabilidade. Eu acho que isso é essencial, porque a gente conseguir para que a gente possa lutar por qualquer outra coisa. É isso, sobre as perguntas que foram mandadas e que eu tinha para falar agora. Era basicamente isso. É muito importante mesmo essa colocação que o Aldo colocou, eu acabei não lendo, veio depois. Foi assim, boa noite. Existe uma diferença na greve de 2012 com relação à de 2014. Em 2012, foi um amplo e forte movimento do conjunto de servidores federais. Em 2014, o grande movimento grevista que estava se construindo antes da Copa não se concretizou, fragilizando a greve do IBGE. A unidade de servidores é fundamental, inclusive para enfrentar o problema dos contratos temporários de trabalho. Beijo, Aldo, saudade. E, de fato, essa colocação é muito importante, tem que ser trazida, né? É uma reflexão que a gente tem feito enquanto núcleo sindical também há um tempo, que exatamente essa experiência, né, 2012 versus 2014 nos mostrou, e não só isso, como várias outras lutas de outras categorias, só nos provam cada vez mais que o momento que a gente vive não é de movimentos isolados, né, que a gente não consegue mais ter força isoladamente, que as nossas greves elas têm que ser o mais coletivas possível, né, e a partir daí a gente talvez tenha chances, é que a gente tem que estar junto, a gente tem que se unir, porque isolados a gente só se enfraquece. Né? Vou passar a bola para a Tatá, então, para a Tatá comentar sobre as perguntas e os comentários que passaram. Bom, eu vou falar um pouco a respeito de algumas perguntas e algumas coisas que eu também lembrei depois. Alguém falou de como que a gente fazia para convencer os temporários. Acho que o que a gente mais utilizava é o argumento básico mesmo do quão precário era o nosso contrato, né? Batemos bastante na tecla do assédio moral, porque enquanto temporário e com essa renovação mensal, a gente está bem mais exposto ao assédio moral do que o efetivo, né? Porque a gente tem sempre a ameaça da demissão, então, claro que na maioria das vezes acontece de uma maneira mais velada, mas se você não faz isso, você tem o risco de não ter o contrato renovado no fim do mês. Então, esse era um argumento bastante forte. E também o argumento de que fortalecer a luta era garantir de que não ia haver nenhuma demissão. Então, a gente tentou, sim, convencer o pessoal com esses argumentos. No meu caso, não sofri assédio da minha chefia, apesar deles não terem aderido à greve, mas tive colegas que sim sofreram e que inclusive não aderiram por medo de represália, né? Então, de fato, é algo a ser discutido, né? Como fazer para melhorar o convencimento aí dos temporários. Nesse sentido também, acho que é importante falar que muitos também acabavam não aderindo porque, não concordo com o que a gestão está falando, não, eu aderiria se fosse assim ou se fosse assado, então, não sei se tem temporário assistindo a gente, mas se tiver, é importante pensar que o espaço do sindicato é um espaço que existe, ele é direito de todos os trabalhadores, inclusive os temporários. Então, é um espaço aberto, com fóruns, assembleias, espaços de debate democráticos. Então, se você não é obrigado a concordar com a gestão, você pode participar sem concordar. O importante é se mobilizar e fazer parte da luta, inclusive disputar, né, a sua posição, se você não concorda. Mas não deixar de participar por conta, por exemplo, de uma discordância, né?
Queria também só falar um pouquinho mais, eu tive uma outra experiência depois, né, dessa experiência em São Paulo, eu trabalhei aqui em Roraima, no Censo Agropecuário, e aí, como o contexto mais diferente, né, eu estava lá em São Paulo, no centro urbano e tal, vim para um contexto mais rural, como temporária também e tal, no censo, e aqui eu pude ver as precariedades mais de perto, né? Porque como a gente está mais afastado, o núcleo aqui não é tão forte, enfim. Então, por exemplo, muitos temporários que entraram comigo aqui em Roraima foram obrigados a dirigir sem seguro. Então, houve, inclusive, uma colega que era motorista há pouco tempo, tinha pouca experiência, só que como ela era supervisora, ela sofreu pressão para dirigir, aceitou e sofreu um acidente. Aqui em Roraima, na zona rural, tem muita estrada de pissarra, a gente chama de pissarra aqui, não sei como é que o pessoal chama aí, mas é aquela com um monte de pedrinha, que não dá muita estabilidade para o carro. E essa minha colega, ela capotou o carro, graças a Deus ela sofreu poucos arranhões, assim, ficou bem, mas foi um trauma para ela, por exemplo, enquanto o motorista que estava iniciando, e a assistência que o IBGE teve com ela foi, assim, inexistente praticamente, assim. Ela voltou para o trabalho logo depois, ainda traumatizada e ainda tendo que dirigir. Então, assim, são histórias que a gente também usou nessa greve para tentar convencer os demais companheiros que estavam em dúvida, né? Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu possa falar. Bom, acho que basicamente é isso. Acho que assim, é muito importante essa questão, frisar essa questão de que quanto mais gente participa, mais a luta fica forte, mais chances a gente tem de conseguir as pautas e evitar as represálias, né? Então, esse acabou sendo um argumento que convenceu muita gente, e eu acredito que não só em São Paulo, né, devido à grande aderência dos demais estados. Então, bom, é isso. Valeu, Tatá, obrigada. Então, vou passar a bola para o Tom agora. Vamos ver como é que vai sair, Tom. Vamos ver se a gente consegue te ouvir melhor dessa vez. Vai lá. Eu coloquei no celular agora, não sei. Vocês me falam como que tá aí, por favor. Melhorou bastante. Tá 10-10 agora. Pode ir? Vai lá. Eu acho que eu peguei três perguntas aqui, né? A questão da pauta de efetivação, ela é totalmente legítima, né? Mas eu acho que ela entra numa questão legal. Eu acho que não quero ser legalista, mas é uma luta que não, se a gente tem que entrar com fundamento, né? Então, acho que entrar com uma questão da efetivação do trabalhador e da trabalhadora temporária, acho que fragiliza o próprio movimento, porque é um embate legal, talvez, né? Eu acho que não existe margem, né, para efetivar o trabalhador e a trabalhadora temporária, assim como a terceirizada, né? Então, a luta, então, tem que ser anterior. Tem que ser anterior, de afastar essa contratação. Por isso que nós estamos fazendo essa conversa. De afastar a possibilidade de contratação temporária, a não ser nos casos, por exemplo, no censo, que mobiliza o Brasil para o Brasil inteiro, talvez seja justificável, né? Talvez. A gente pode até entrar no debate. Mas para pesquisas que acontecem todo ano e que não é. Então, não é a efetivação. Eu penso que não seja a efetivação da pessoa temporária, mas a efetivação, o trabalho, o concurso para a pessoa, para o cargo efetivo.
Essa é a questão. Então, a luta é anterior. Sobre o assédio, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu vi em outros momentos pessoas efetivas, na condição de trabalhador efetivo, que realmente considerava o trabalhador e a trabalhadora temporária como se fosse um patamar inferior, né? Então, mas no caso do meu chefe, eu nunca sofri isso. Nunca sofri isso e nem dos outros efetivos da agência. Né? Então, agora, a terceira pergunta que eu peguei, tentando ser bem breve, foi qual que é o respaldo do Núcleo São Paulo? Gente, acho que foi alguma coisa assim que... E aí eu sou meio suspeito para falar porque eu desenvolvi uma amizade importante tanto com a Claudinha, com a Bianca e com a Jerusa e com várias pessoas, né? Mas foi alguma coisa que foi sem precedentes, porque eu fiz greve eu trabalhei quando foi a FEBEM, hoje é Fundação Casa. E a greve lá não tinha esse respaldo, né? Era mais ou menos cada um por si. E quando a gente ouve essa segurança de quem está do nosso lado, né? Então acho que foi super importante. E eu costumo até falar quando eu falo com elas, né? Que São Paulo, o Núcleo São Paulo tem um princípio assim de vanguarda, né? Que quando chega em todas as mobilizações, parece que São Paulo é mais radical, e não é, são só direitos nossos mesmo. Né? Eu acho que era mais ou menos isso. Muito obrigada, Tom. É isso. Mas você falou, a gente acabou desenvolvendo vínculos de amizade, mas eu acho que momentos de luta fazem esses vínculos. Né? Não tem como a gente estar lado a lado com uma pessoa sem saber se você vai ser demitido, sem saber se seu salário vai ser cortado, sem saber que tipo de represália você vai sofrer e não desenvolver esse vínculo, né? Até, claro que pode acontecer, mas é difícil, né? Esses momentos nos aproximam, assim. Por isso que no começo eu falei assim, eu me sinto muito privilegiada de ter vocês três como meus amigos e como várias outras pessoas que passaram pelo IBGE. E é esse tipo de coisa que faz eu continuar, sabe? Faz dar força, fala assim, nossa, mas ninguém nem ouve o que a gente fala, ninguém lê o que a gente escreve, ninguém tá nem aí, mas sim, tem pessoas que estão aí, tem pessoas que estão lendo, né? Tem pessoas que estão vendo, né? E uma, duas, três pessoas, meia pessoa que seja, que ouve e se toca pelo que a gente está dizendo, faz a coisa valer a pena. Né? Então, acho que movimento é isso, quando a gente se entende parte de uma classe trabalhadora, a gente se entende parte de algo tão grande, tão magnífico que é essa classe, a gente ganha fôlego para enfrentar tudo isso que está acontecendo, fôlego para enfrentar mais essa crise, que, enfim, eu nunca vivi nada parecido, né? Sou jovem, mais ou menos. Mas é isso, assim, as coisas num momento que vai vir, vai piorar. As pessoas vão aceitar trabalhar por menos do que elas estavam aceitando, porque não tem trabalho, as pessoas precisam botar comida na mesa. E a gente se entender enquanto classe e falar assim, não, a gente não precisa aceitar, vamos então de pouquinho, né? Vamos botar degrau por degrau, tijolo por tijolo, para a gente conquistar alguma coisa lá na frente, é o que faz, é o que me move. Né? E ouvir os depoimentos de vocês, né? Ver que essas coisas não são em vão, dão força para a gente, com certeza, né? Porque eu costumo dizer que quando você perguntar, está tudo bem, se a pessoa fala que está tudo bem, agora no momento que a gente está vivendo, a pessoa está vivendo a pandemia errada, né? Ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Porque está difícil, está muito difícil. E assim, eu sou uma trabalhadora efetiva, eu estou trabalhando em casa, eu sei que todo dia primeiro o meu salário vai estar lá na minha conta, e essa não é a realidade da maior parte da classe trabalhadora. Né? Mas mesmo assim, para mim está difícil, imagina para o resto. Né? Então, assim, queria agradecer muitíssimo a participação de vocês. Foi muito bom estar com vocês de novo.
quero que a gente consiga se encontrar depois que passar tudo isso. Vamos fazer mais atividade nesse sentido, que eu acho que o momento agora é de fazer trabalho de base, é de conversar com as pessoas sobre consciência de classe, falar da importância de se mobilizar, né? E a gente pode cumprir um papel muito importante nisso, cada um de nós. Né? Então, eu queria fazer uma rodada de finalização, para que vocês fizessem as considerações finais de vocês, que a gente já está com bastante tempo de live. E aí depois eu vou dar mais uns informezinhos que eu esqueci de dar no começo e encerrar, agradecer a paciência das pessoas que estão nos ouvindo, né, que ninguém aguenta mais live também, né, haja paciência, mas enfim, é o que nós temos, né, é uma ferramenta importante e a gente tem aprendido muito com ela. Enfim, muito obrigada. E aí vamos manter a ordem então, vou chamar o Irá para fazer as considerações finais dele. Falar o que você achar pertinente, Irá. Tá contigo. Oi, então boa noite para todo mundo, obrigado aí pela participação. Mandar um abraço aí também especial para o Aldo e para o Luizão aí, que estiveram comigo aí nessa luta aí de 2012 até o final do meu contrato. E fazia tempo que eu não via os camaradas, os companheiros. Então, um abraço para os dois aí. E é isso, eu queria complementar, né, na verdade, dar ênfase aí às coisas que foram faladas, especialmente que a Thaisinha falou sobre a questão da participação, né, porque tem muito temporário hoje em dia, a gente vai no grupo nacional dos temporários bastante, tem, ou às vezes até alguns da minha própria agência, que tem fortes críticas ao sindicato, né, principalmente no grupo dos APMs nacional, e que acha que deve fazer uma luta por fora, né, e eu acho isso, de certa forma, um erro, né, por mais que nos outros estados, eu não sei se tem alguém aqui, e a Executiva Nacional tenha um entrave com relação à participação nos temporários, botem vários entraves. Eu acho que já é uma estrutura feita e tem, né, tem várias coisas que ajudam na mobilização, né, toda a estrutura do sindicato, que acho que, na verdade, o melhor não é se afastar, pois não concorda, mas sim, como a Thaisinha falou, ir lá, dizer o que não concorda, dizer o que acha que está errado, participar e se apropriar. Acho que o principal é se apropriar da estrutura do sindicato para que a gente consiga as nossas conquistas e as nossas pautas dos temporários contra nosso trabalho precário aí, sujeito a assédio direto, né? Então, se filiam ao sindicato, vão às assembleias, participem de todos os fóruns, né? E façam-se ouvidos, porque agora a gente é a maioria dos trabalhadores da categoria, porém a gente não é a maioria nos fóruns sindicais, na verdade a gente é a grande minoria quando está tendo mobilização e dentro dos fóruns e dos núcleos. Então, eu acho que é importante que as pessoas participem, se apropriem e façam ser ouvidas, né, independente de onde estiver. Muito obrigado, é muito importante a participação aí de todo mundo. E é isso, vamos lutar aí que se todo mundo for para cima, a gente vai conquistar as coisas que a gente precisa contra esse nosso trabalho precário aí. E é isso, abração aí para todo mundo, abração Luizão, abração Aldo, abração todo mundo que participou aí. Obrigado aí pela participação. Obrigada de novo, Irá. E aí o Luizão falou aí, grande filósofo, e eu vi mais uma gafe que eu cometi hoje. Eu falei que você fez sociais, né? Você com filosofia. Eu nem vi essa hora. Teria corrigido, eu nem vi. Então, agora a Tatá. Vai lá, Tatá. Bom, eu queria agradecer, né? Primeiro, fiquei muito feliz pelo convite. Muito feliz de rever todos também, mesmo que seja assim nesse formato. Saudades, muitas. Inclusive, queria enfatizar aqui que um dos argumentos muito válido para convencer os outros é
Você vai conhecer novas pessoas, vai fazer amizade, isso também é muito importante. Acho que essa participação na greve me enriqueceu muito também nesse sentido. As relações humanas também é muito importante nas mobilizações, né? Agradecer pelo convite, dizer que, enfim, foi muito bom para mim. Nesse momento que eu estou num contrato aqui que eu não posso me mobilizar, foi de lavar a alma mesmo, de poder falar finalmente. Enfim, foi ótimo. Agradecer pelo convite e dizer que eu estou disponível aí, se precisar para os próximos, cá estou. Obrigada, Tatá. É isso, estamos juntas. E agora o Tom, se você puder aí dar suas palavras finais para a gente, por favor. Acho que eu só posso agradecer que foi pela confiança e eu só fazer um apontamento aqui no, essa segurança que o Núcleo São Paulo dá, né? Eu fiz algumas greves já na Secretaria Municipal de Educação e o Cláudio Fonseca, né? Ele é o presidente, ele manipula, não vou nem entrar nesse mesmo, mas é alguma coisa que a gente tem que ficar muito preocupado com a representação que a gente tem no sindicato, né? E do IBGE é totalmente diferente. Como é uma segurança muito grande. Então eu só posso agradecer e falar que foram muitas aprendizagens que eu tive passando pelo IBGE e sinto saudades e a gente vai se encontrar daqui a pouco, né? Acho que é só isso que é para falar mesmo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muitíssimo. Aí, antes de eu encerrar, eu vou falar aqui os informes que eu tinha esquecido, que, assim, é uma coisa de suma importância, né? Quando a gente fala de IBGE e a importância que o IBGE tem na sociedade, que é a luta pelo censo, né? Não tivemos o censo em 2020, enfim, a gente já tinha tido cortes, né? A gente já tinha havido muitos problemas antes de chegar a pandemia, mas aí chegou a pandemia e não tem muito o que a gente fazer, né? Tivemos que esperar, o censo foi adiado, só que agora, de novo, muito se fala sobre será que é tão importante assim a gente fazer um censo, né? Enfim, o censo está sendo colocado em voga e os trabalhadores do IBGE estão se mobilizando e estão lutando aí para que o censo seja feito sem corte, da maneira como tem que ser feito, né? E essa luta, como muitas, tem que ser abarcada aí pelo conjunto da classe trabalhadora, porque nós corremos o risco de ter um apagão estatístico num país de dimensões como o Brasil e num momento como esse, que é um momento de pandemia, né? Então, assim, o que a gente viveu nesse momento, né? Quem, se não o IBGE, para falar sobre isso? Né? E aí gostaria então de agradecer muitíssimo de novo a participação de vocês, que foi muito bom dar gás para a gente continuar quando a gente ouve os depoimentos de vocês. E queria assim convidar todo mundo que é trabalhador do BGE e que está ouvindo a gente falar a participar da nossa organização. A gente tem feito reuniões semanais, às quartas-feiras, às 18 horas. Todo trabalhador do BGE efetivo, temporário, terceirizado, aposentado, é bem-vindo, é muito mais do que bem-vindo. A gente clama por essa participação. Todo mundo tem a mesma voz e o mesmo voto de qualquer um dos componentes do núcleo, né? Esse espaço é nosso, a gente tem que ocupar, né? E quanto mais pessoas fazerem parte dele, mais representativo ele vai ser. Então, assim, convido todo mundo a participar dessas reuniões. A gente tem feito assembleias periódicas também, né? Hoje nós faremos uma assembleia, mas acabamos optando por fazer a live. Achamos que fazer os dois no mesmo dia, ainda mais que já teve o ato do setor público de São Paulo, né? Pela manhã ficaria muito cansativo, então optamos por não fazer, mas temos feito assembleias periódicas, temos essas reuniões mensais, ou então receber um salve, receber um e-mail nosso, responde. Só uma resposta de um e-mail falando, olha, da hora que vocês estão fazendo, para a gente é um puta gás massa,
né? Às vezes a gente recebe os e-mails mal criados, né? Falando assim, vocês querem receber auxílio emergencial até quando? Vão trabalhar, vagabundo. A gente ouve também, mas esse a gente dá risada, né? Tenta levar num espírito mais esportivo, mas participem que as pessoas que estão aqui compondo esse espaço estão aqui para isso. O nosso objetivo é fazer com que mais pessoas participem. Então, se mais pessoas participarem, a gente está chegando lá, a gente está atingindo o nosso objetivo, né? Muito obrigada e acho que é isso. Um beijo para todo mundo. Boa noite.